vendo se tem, fazendo os acertos internéticos, acertos técnicos. Está funcionando o som. Eita. Ouvi mesmo, né? Aqui tá no lugar errado. Deixa eu ver se agora eu escuto. Dá uma interferência bárbara aqui. Bom, tá funcionando o som normal. Vou tirar isso aqui porque fica pitando, dá uma interferência quando eu coloco junto com o celular. Tá muito ruim para falar, pitando no ouvido. Olá todo mundo que está chegando, hoje já são 8 horas, vamos começar com as apresentações para variar, né, que vocês conhecem, mas tem às vezes gente nova. Então meu nome é Marisa Minhoto, eu sou dirigente espiritual do Instituto de Umbanda Pena Dourada, que fica ali na Rua Marselhesa, 243, Vila Mariana. Essa semana, por conta de uma cirurgia que eu tive que fazer, de dentária, né? Eu não fiz a gira e não tinha outro dia para marcar, então achei que não ia. A gente teve a semana passada e aí tá tendo um pouco essas histórias, ainda um pouco de medo dessas histórias da nova variante aí, do Covid. E acabei tendo que marcar essa cirurgia, então eu achei melhor não fazer por questões pessoais, não fazer a gira. E a semana que vem é feriado, é 7 de setembro, né? E é um feriado nacional, não teria gira, então a gente volta com as giras dia 14 de fevereiro, desculpa, estou atrasada aqui, de setembro, né? Com a primeira gira vai ser uma gira de ciganos. Depois eu tinha publicado diferente, né? Eu até vou mudar isso também nos posts, tanto do Face quanto do Instagram, que dia 21 seria Perez e dia 28 Mirins, dos Exus e Pombageiras Mirins. Mas eu vou inverter, eu vou fazer dia 14 então ciganos, dia 21 Exus e Pombageiras Mirins, e dia 28 vou fazer uma gira de Erês, por estar mais próximo do dia 26, que é o dia de Cosme e Damião. E a gente vai fazer uma pequena festinha também, né, para as crianças, principalmente porque a gente espera que os pais levem as crianças, né, uma boa oportunidade para algumas famílias poderem ir junto com os seus filhos nas giras. Dentro lá do Instituto de Umbanda, a gente não tem nenhuma restrição a frequentar, as crianças frequentarem. Mas às vezes os pais ficam temerosos, principalmente giras de esquerda. Mas a gente trabalha dentro de uma situação bastante assim de respeito, né? Sem baixaria, vou falar assim. Então, e sem coisas mais violentas ou mais agressivas, né? E nem tão e mesmo assustadoras. Então, mesmo nas esquerdas, as crianças estão liberadas. Muitas vezes o que a gente vê é que os pais têm esse receio, né, de fazer de levar as crianças. E às vezes eu já vi gente perguntando se pode levar. Então, acho que para um primeiro impacto, assim, seria útil até numa gira importante levar numa gira de infantil, né, numa gira de Erês, das crianças espirituais, a gente chama.
uma festinha, e a gente tem uma festinha de Cosme e Damião. Eu fico aqui meio apertada, eu fico chutando este tripé toda hora. Então vamos começar hoje falando um pouquinho sobre a questão do que é macumba, né? Eu vou só pedir um segundinho, uns 10 segundinhos, porque eu vou fechar a porta e a janela que dá para a rua por causa do barulho, principalmente dos aviões que passam neste horário. Estou de volta. Como está calor, a gente sempre deixa aberto e acaba esquecendo de fechar a janela. Mas aí logo agora mesmo passou um avião, não sei se teve alguma... Ficou ruim o som aqui, então vou fechar, depois eu reabro. Bom, como é que a gente fala de termo de macumba, né? A gente tem duas vertentes diferentes sobre esse termo. Uma delas é que é um instrumento antigo, né, usado muito nos cultos africanos, um instrumento de percussão, uma árvore, um instrumento de percussão que é feita com a madeira dessa árvore, de antigos cultos africanos. Mas também existiu durante muito tempo um agrupamento de pessoas que tinham um ritual religioso próprio, né, que esse ritual era derivado do candomblé. Então, o que na verdade, o que tem essa diferença, vamos, de termos? A gente começa falando da questão, é uma questão histórica, então não tem como, não é só uma questão religiosa. A religião, ela se insere numa sociedade, então tem um contexto histórico. Então, o que acontece no Brasil, no final do século retrasado, século XIX? Existe a libertação dos escravos, e foi uma libertação, vamos dizer, muito mal feita, porque se libertou e deixou ao Deus dará, né? Ficou assim, quer dizer, você vê como a questão, né, dos governos não é só atual, né? Deixou ao Deus dará essa população imensa, que acabou tendo que sair da zona rural, a maioria deles era de zona rural, então eles tiveram que acabar saindo de lá por conta de que não tinha mais espaço para eles ficarem, porque as fazendas não admitiam mais os escravos, não podiam ter mais escravos, então mandaram-os embora, pegaram os imigrantes, né, que ficaram numa situação muito próxima dos escravos, porque eles até recebiam salário, mas tinham que gastar tudo no armazém da fazenda, então tudo que eles ganhavam era para comer e pagar a residência que eles usavam. Mas os escravos acabam sendo libertos e ficando soltos no mundo, sem suporte nem do Estado e nem da igreja, que na época era uma coisa ligada. Né? Esse desligamento, essa separação do Estado com a igreja, ela vai se dar no final do século XIX. E em 1890, com a instituição também, logo depois, quando vem a instituição da República, você tem o primeiro Código Penal, primeiro não digo, mas um Código Penal de grande importância, feito aqui no Brasil, que ele vai condenar, né? Ele, nesse Código Penal, ele condena as práticas não cristãs e as práticas não científicas de cura. Então, isso vai ocorrer no final do século XIX, lá por volta de 1890, 1800, depois da proclamação da escravidão e da libertação dos escravos, e depois da proclamação da República, e vai se crescendo, né? Esses ex-escravos vão ficando soltos e vai crescendo esse preconceito contra as religiões originárias desses ex-escravos. Então, esses ex-escravos não podendo mais ficar na zona rural, por conta de que as fazendas dispensaram eles vêm em grande massa para as cidades grandes, como Salvador, como Rio de Janeiro,
como São Paulo, como cidades grandes do Espírito Santo, né, como Vitória, né, do Espírito Santo. E são pessoas que também são marginalizadas, porque também eles são mão de obra secundária aqui, né? A gente sabe, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente fala muito da escola de samba da Vai Vai, né? Que eles falam muito do Saracura, né? Então ninguém sabe bem qual é a representação desse símbolo, porque eles conseguiram adquirir, né? Na verdade foi doado meio que pelo governo essa região do Bexiga, onde passava o córrego chamado Córrego da Saracura, que hoje é canalizado. Então era uma zona que tinha uma enchente, eram terras que ninguém queria. Então uma parte foi comprada por imigrantes pobres, que conseguiram sair da lavoura e vieram para a cidade. E outra parte foi doada, a parte mais perto do rio, que era pior ainda, que os imigrantes conseguiram comprar, foi doada pelo governo e se estabeleceu ali uma comunidade de ex-escravos. Então é daí que surge, né, a grande população de descendentes de africanos, né, de afrodescendentes, como se fala hoje, que povoam, junto com a população italiana, que povoam aquela região do Bexiga, próximo ao córrego do Saracura, né? E daí que sai a escola de samba Vai Vai. Mas então, voltando para a questão deles, eles eram marginalizados, ficavam com essas regiões mais que ninguém queria para morar, né? E no Rio eles iam para os morros, que era uma região que também, né, ninguém queria estar habitando, que é longe do centro, longe, com dificuldades de chegar no centro. E eles ficavam marginalizados em todos os sentidos, né? No sentido de cultural, no sentido religioso, no sentido de cuidados do Estado, como educação e saúde. Então eles se juntam, né, novamente, e eles trabalham aí não mais com aquela ideia do candomblé antigo, daquele culto que vem dos orixás, mas eles trazem uma ideia do culto banto ainda, com os inquices, né, com a questão dos dos ascendentes, né, da hereditariedade desta crença, né, das magias e dos trabalhos que eram feitos tanto para se defender contra a ofensiva dos brancos, quanto para trabalhar com a cura, porque é o que eles tinham, né? Porque o acesso ao serviço de saúde já era precário em termos gerais, hoje em dia já é precário, naquela época era pior ainda. Então isso vai piorar, né? Isso vem ocorrendo e vai piorar na década de 30, a década de 50, 1930, 1950, em que na década de 50 vai entrar o Estado Novo, e aí ele tem uma questão da modernização do Brasil se equiparar muito aos Estados Unidos, para, né, uma forma de estar se modernizando, então vai se renegar cada vez mais essas origens, né, se considera esses cultos cada vez mais primitivos, né, no sentido negativo da palavra, mais de ignorância, então ligados a essas questões. Então, o que surge nessa época? Surge o que a gente chama das macumbas, né? São famosas as macumbas cariocas, que por sinal usavam esse instrumento, né, durante alguma dos cultos deles, dos rituais deles. Não se tem nenhum registro de que esse instrumento era usado para um determinado orixá, ou qual era a função desse instrumento, né? E qual dessas né, de onde que vinha, né, esse instrumento, mas se usava muito nas praias do Rio de Janeiro, para dentro dos rituais. Então se falava, olha, a macumba está começando lá na praia, né, principalmente assim nas praias mais periféricas. A gente sabe que uma parte, né, do centro antigo do Rio, aquele centro mais periférico do Rio, é um alagado, né, que era mar, né, a gente tem algumas praias lugares que eram mar e que foram aterrados, né, os aterros, tem o famoso aterro do Flamengo, ele era uma praia
que foi um lugar que foi aterrado sobre o mar e formou uma parte de terra, né, de prédios. Então, nessas praias antigas, mais periféricas, né, do que era o grande centro do Rio de Janeiro, no final do século XIX, começo do século XX, é que tinham, se acontecia esses rituais. E na antiga Lapa, então as regiões também que eram mais, que hoje é consideradas da boemia, né, mas que tinha essa questão desses rituais. Então é aí que se vem com esse nome de macumba, né, que é conhecida no Rio, as macumbas cariocas, mas aqui em São Paulo também surgem essas macumbas no Espírito Santo e em Salvador, na Bahia, né, bem oriunda desses ex-escravos que vieram para os grandes centros e começam a ter esse ritual próprio, né, que bem nesse sentido, assim, de usar a magia e os seus ascendentes, né, sua hereditariedade, aqueles espíritos considerados tatas, que eles chamavam, né, que eram os antigos, são os seus heróis, né, e que vinham para a proteção do povo e que vinham para a cura do povo. E existiam 3 linhas de incorporação, então não se trabalhava tanto com os orixás como no candomblé, como que ficou, né, no candomblé, e aí eles trabalhavam com as 3 linhas de espíritos, né, que vinham os Exus pombagiras, os caboclos, que tinha uma representação já da cultura indígena, e os pretos velhos, que era uma lembrança mesmo, para que não se esquecesse e se lembrasse sempre de como os escravos tinham sofrido durante o período da escravidão. E eles acabam fazendo vamos chamar assim, de uma miscigenação de conhecimentos culturais, né, porque eles abarcam, além desses rituais bantus, eles vão abarcar rituais indígenas. Tem uma influência europeia, principalmente dos ciganos, que também era um povo rejeitado, sempre foi, né, em todas as camadas. Então, né, e os ciganos trabalham sempre muito com a questão da magia, então eles também absorvem um pouco esses conhecimentos. E a gente sabe que muitos portugueses que vieram para o Brasil trouxeram essa questão mágica também, né? A gente tem, por exemplo, a Florianópolis é conhecida como a Ilha da Magia, né? E ela é uma ilha que foi povoada por portugueses, principalmente da Ilha da Madeira. Então, esse conhecimento mágico também existia na magia europeia e é trazido. Então, as macumbas, elas têm essa característica, assim, né? Primeiro se formam as cabulas, que eram rituais mais ligados a esses cultos bantus mais primitivos, né? Mais originários. E das cabulas vêm as macumbas, né? E até vem esse nome por causa do barulho que se fazia nas regiões onde estava tendo o ritual. E depois é que chega de uma forma mais organizada, no começo do século passado, na prática, né? Bem mais organizado, que começa com a questão de Zélio de Moraes, a organização, é que vem a Umbanda, e que ela já tem, o pessoal fala de um branqueamento por causa da inserção do kardecismo dentro das ideias kardecistas dentro e da filosofia kardecista dentro da Umbanda. E que era também uma forma de ter vamos dizer, uma prioridade, de se afirmar mais socialmente. Então, essa organização, né, que se forma da macumba, ela é uma organização muito semelhante ao que aconteceu quando os escravos chegaram no Brasil. Eles precisam se agrupar, formar vamos dizer, uma sociedade entre eles forte para poder sobreviver, né? Só que aí eles trazem o culto dos orixás, da onde vem o desenvolvimento do candomblé. Depois da libertação, eles também precisam ter uma identidade, precisam se agrupar para essa sobrevivência. E aí essa nova organização, ela traz que era chamado as macumbas.
né, o que eram chamadas, principalmente hoje a gente conhece muito como as macumbas cariocas, mas que não estavam só dentro do Rio de Janeiro. Esqueci meu copo lá na cozinha, mas não vou pegar agora. Então, depois de 1950, né, quando Getúlio Vargas volta ao poder numa segunda eleição, na década de 30 ele declarou uma ditadura, mas na década de 50 ele foi eleito e volta ao poder, então ele começa a minimizar essas questões legalmente e começa a dar entrada e mais oportunidade, e a Umbanda começa a ter mais força e se colocar socialmente, então ele aceita mais, se aceita mais esta, vamos dizer, essa inserção desta religião na sociedade brasileira. O que acontece? Então ela vem, né, toda cheia de preconceitos. A macumba como ritual religioso, ela vem cheia de preconceito, vem cheia da questão de que eram povos primitivos, né? A igreja católica na época faz muita pressão para que essa religião não se cresça, e que, né, demoniza muito essa religião, a questão dos cultos, como eram magias, né, e ela tinha muito, por exemplo, a parte de incorporação de Exus e Pombagiras ocorria bem tarde da noite, a maioria das vezes depois da meia-noite, e eram retiradas as crianças, por isso, né, muitas vezes ficavam só os médiuns, né, que eram chamados, né, de cabulas na época, mas a gente chama de médiuns hoje, e que eram que faziam incorporação, era meio que fechado, né, não tinha, o espaço era fechado, não tinha assistência, então, e ficava uma coisa meio mágica, meio secreta, né, um culto meio secreto, então que isso começou a ser criado todo um preconceito social contra esta classe mais desfavorecida, que tinha essa forma religiosa, esse ritual religioso. E aí o que vem, né? O que a gente transporta para isso hoje em dia, muito para os trabalhos que são feitos hoje em dia mais em terrenos, né? Cada vez mais em locais mais apropriados, como alguns santuários, como o santuário que a gente tem da Umbanda lá em São Bernardo, aqui em São Paulo, a gente tem o Cantinho dos Orixás ali Nazaré Paulista, né, perto de Guarulhos, que são mais fechados, que dão mais liberdade e mais segurança para a gente, como umbandista, fazer nossas oferendas. E que antes eram feitas tanto nas praias quanto nas encruzilhadas, né, característica do povo da noite, né, o povo da rua, como eram chamados os Exus e as Pombagiras. E nas linhas de trem, né, quando você faz para algum, ou quando você vai fazendo essas oferendas, você vai pondo nesses locais e as pessoas não sabem, até hoje, já vi isso muitas vezes, não sabem o significado daquilo. E sempre, né, que a gente vê um trabalho, né, uma oferenda em algum ponto do caminho, as pessoas sempre acham que é um trabalho negativo. E nem sempre é um trabalho negativo. Eu já citei isso aqui, né? Eu trabalhava de sábado de manhã, eu era responsável pelo estágio no hospital psiquiátrico lá na Água Funda. Então a gente desce ali em frente ao Jardim Botânico, desce do ônibus e tem uma ruazinha que sobe, que vai até o hospital. E ali agora tem aquele lugar na Imigra que é agora falhou o nome, mas que é um lugar de exposições, né, local de exposições ali chamado Imigrantes. Então aquilo lá cresceu, aquilo mudou bastante, mas naquela época que eu ia lá ainda não existia esse centro de exposições da Imigrantes, e era mata, aquele pedaço ainda já é mata, Parque do Estado, né? Ainda é um lugar que tem umas coisas, né? Mas tinha um instituto de astronomia ali do lado do hospital, e o hospital pegava grande parte daquela entrada, mas a gente tinha que pegar um caminhozinho, uma ruazinha ali de paralelepípedo para chegar até o hospital, tipo uns 200 metros. E aí você vai percorrendo aquilo, e aquilo lá era cheio de trabalhos
né? Na sexta-noite ainda tem essa crença, esse hábito, né? De fazer os rituais de oferendas na sexta-noite. Então eu ia percorrendo aquele caminho e olhando aquele monte de coisa, né? E você não sabe para que serve. Pode ser tanto, né? Aí você tem as oferendas, que a gente chama, que pode ser de eu estar me apresentando. Então, quando eu estou me apresentando a uma entidade, quando é o primeiro contato, vamos dizer, com uma entidade, né? Ou entre os primeiros contatos com uma entidade ou com o orixá, dentro da religião a gente faz umas oferendas de apresentação, a gente faz oferendas de pedidos, né? Para pedir alguma coisa, a gente faz oferendas de agradecimento, a gente faz oferendas de descarrego, a gente faz oferendas de além dos pedidos, né, a gente pode fazer oferendas de mais de pedidos mesmo, mas existem pedidos de cura, pedidos de limpeza, pedidos de descarrego, como eu falei, né? Então a gente pode também, depois de ter conseguido o que a gente pediu, a gente faz as oferendas de agradecimento. E a gente também tem os trabalhos negativos, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem, aí isso não está dentro de uma religião, né? Nem a Umbanda, nem o Candomblé, nem a Quimbanda, que foram os principais ramos que existem dentro das religiões, né, ligado aos orixás, ligado às entidades, que tem então uma relação com os antigos cultos africanos e que foi instaurado aqui no Brasil. Nenhum deles considera positivo fazer um trabalho para prejudicar alguém, ou aqueles trabalhos de amarração, né, o que a gente chama de tirar o marido da outra, tirar o namorado da outra, ou de fazer o marido voltar de qualquer jeito para casa, para poder se sentir mais segura, né? E também tem homens que fazem para mulheres, não é só as mulheres que fazem para os maridos, mas tem homens que fazem para segurar a mulher, para segurar a namorada, e que a gente sabe que são trabalhos que vão tirar o livre-arbítrio, assim como para, por exemplo, conseguir um cargo à custa de que outro perca, né? Um cargo no emprego, por exemplo. Eu quero ascender ao cargo de chefe daquele setor, daquele departamento, mas tem uma pessoa que está lá. Independente da minha competência e da competência do outro que já está lá designado pela empresa, eu vou fazer um trabalho para que ele perca o emprego, saia do lugar, aconteça alguma desgraça na vida dele, não importa qual, mas que eu possa ser indicada e assumir esse posto. Então, tudo que mexe, né, com o livre-arbítrio alheio, tudo que está, né, forçando uma escolha independente da nossa capacidade, do nosso mérito em desrespeito ao livre-arbítrio alheio, isso não é religião, né? Isso é um trabalho de magia negativa, né? A gente chama a gente no Candomblé, no da Umbanda e da Quimbanda tem muito aversão a esse tipo de coisa, porque é vamos dizer, uma demonstração muito ruim da nossa religião. A gente que ganha fama, né, como macumbeiro que faz trabalho, todo macumbeiro faz trabalho negativo e as pessoas têm medo. Tá certo que tem esse preconceito histórico, né, que vem desde o tempo das macumbas, né, em que se fazia mesmo alguns trabalhos contra as pessoas, no sentido de se defender, né, de pessoas de classe muito desfavorecidas socialmente, culturalmente, economicamente principalmente, e que elas então faziam isso para se defender e para se curar, porque não tinha médico, não tinha dinheiro para ser um médico, para se comprar remédio. E então isso ficou esse preconceito. Então a pessoa bate o olho e já acha que é um trabalho de magia negativa, porque é o que se vê muito, né? A gente vê no poste, assim, o meu caminho até o meu trabalho não tem, acho que tem no máximo 5 quilômetros, né? E é onde eu vou pro terreiro, que é tudo mesmo no bairro, né? Eu moro aqui na Vila Olímpia e eu trabalho e tenho terreiro lá na Vila Mariana.
na Vila Clementino. E aí, o que acontece? Pelo caminho eu vou vendo os postes, né? Vai parando no trânsito, você vai vendo. Assim, mãe não sei das quantas, né? E aí eles botam o nome ainda de orixá. Mãe de Oxum, né? Oxum não sei das águas, sei lá. Tem gente que faz até contrato com advogado, porque diz que vai dar certo. Eu estou pondo no papel, assinando, registrando no cartório, afirmando que vai dar certo, né? Mas é um trabalho negativo de amarração, de conseguir coisas que vão pela linha da magia negra. Depois essas pessoas não sabem porque a vida delas não dá certo, né? Acabam tudo tendo, a justiça vem cobrar, né? Mas então, nem todo o trabalho, voltando ao assunto, né? Que eu fico tão brava com essa história que a gente acaba até saindo do tema. Mas o que a gente vê? Então, nem todo o trabalho que a gente encontra por aí, né, que a gente vê que é um trabalho, e quando você está dentro da religião, você consegue até perceber para quem que aquele trabalho foi dirigido, né? Porque se eu chego numa encruzilhada, vejo uma champanhe e uma rosa vermelha, é muito claro para mim que isso é um trabalho para pombagira. Quando se eu vejo vela preta, eu sei que é para Exu. Se eu vejo isso é na encruzilhada, se eu vejo que é num caminho, perto de uma trilha de trem, eu já sei que é para Ogum, e você é na praia, para Iemanjá, depende do local da praia, pode ser para Omolu. Então tem todas essas caras no cemitério, geralmente é para o Baluaê, para o Omolu, para Nanã, né? Então a gente tem essas características que a gente sabe por religião, que aquilo na maioria das vezes é uma oferenda que pode ser tanto de pedido quanto de agradecimento ou de descarrego para uma determinada entidade ou para um determinado orixá, e que não é negativo necessariamente, né? Então, o que vai mudar ali? O que vai mudar é muito a intenção, né? Os recursos que a gente vai usar e a intenção que a gente vai colocar ali. Então, quem é leigo, né, não consegue perceber essas diferenciações. Até a gente mesmo. Eu posso bater um olho e ver que é um trabalho para uma pombagira, mas eu não sei o que a pessoa pediu ali. Se ela só pediu uma limpeza, se ela foi agradecer, se ela foi pedir o que ela quer. É porque não é errado você pedir assim, eu quero ter alguém na minha vida, eu não quero ficar sozinha, eu quero ter uma pessoa que me complemente, né? Mas isso não é errado. O errado é pedir, cheguei e falar assim, eu quero fulano de tal. Não importa se ele é casado, se ele gosta de mim, se ele é legal, né? Muitas vezes as pessoas fazem isso e arranjam uma tralha na vida, né? E depois reclama. E aí não consegue se livrar mais, porque fez a amarração. Então, não pedir ter alguém na vida, né? Uma moça, uma pessoa, uma mulher pedir para eu ter alguém na vida, pedir para a pombagira fazer esse pedido, não é negativo, né? O que é negativo é pedir que determinada pessoa venha para a minha vida a qualquer custo. Então você vê que aí é uma questão de intenção, que na hora que eu olho eu posso até saber que deduzir que aquele trabalho seja feito para uma pombagira, mas eu não tenho como saber qual foi a intenção que a pessoa colocou ali naquele trabalho, se foi uma intenção positiva ou se veio com uma intenção negativa, transformando, então aquele trabalho se torna um trabalho de magia negra, né? Então por isso que a gente fala, né, que o pessoal bate o olho e fala assim, é macumba, né? Monte chuta, né? Uns falam assim, tem que fazer xixi em cima, já vi, né? Gente falando, tem que fazer xixi em cima, tem que fazer sinal da cruz, né? Aí cada passa reto, mas eu não sei qual é a intenção. E também tem uma questão de respeito. Se ele foi colocado, a gente não vai mexer. O certo, né? O certo é que a pessoa, depois de fazer o seu trabalho, a sua oferenda dentro da positividade, ela permaneça ali do lado daquela oferenda, fazendo seus pedidos, fazendo suas meditações, fazendo suas orações, pelo menos uma meia hora a 40 minutos, e depois ela recolha tudo.
né? Uma questão de limpeza, né? De a gente ter um ambiente que respeite, mesmo que seja no espaço público, que seja na cidade, nas encruzilhadas, mas que possa respeitar aquilo, aquele espaço e como uma forma de limpeza, né? Se eu fizer na praia, se eu mesmo que eu faça no cemitério, dentro do santuário, do cantinho dos orixás, eles sempre, né? Eles mesmos vêm falar, pode deixar que a gente limpe. Eles têm pessoas que fazem isso, mas fora disso a gente não tem ninguém que faça, né? Então a gente tem obrigação de fazer. Uma vez eu estava na praia e aí eu estava andando, caminhando na praia e vi tava indo, porque eu gosto de ficar assim perto das pedras, né? Eu acho bonito olhar. E aí tinha um grupinho ali. Aí eu, curiosa, né? Xereta, começou, eu fui lá ver. E era uma oferenda. E todo mundo com medo. Nossa, será que é isso? É macumba, né? Aí eu vi assim, tinha resto de vela azul e rosa, tinha bala, né? Tava tudo num pratinho branco. Aí eu falei pro povo, isso daqui, expliquei, porque aquilo tava na cara que era uma oferenda para Herê, né? Tinha tudo, tudo que a gente oferece pro Herê. E assim, eu pelo menos desconheço, não estou dizendo que não existe, mas eu desconheço, né, magias negativas que você faça pelas pedindo para Herê, né? Você não, por ser uma representação das crianças espirituais, por ter dessa questão da inocência. Não estou dizendo que não existe magia negativa com os herês, mas eu não conheço. Então eu falei, provavelmente não é algum pedido, expliquei, né? Falei mais de Cosme e Damião, que é o que o povo conhece. Agora, eu mesmo que fiz uma crítica, de qualquer forma, aquilo estava na rocha, um pedaço de rocha mais perto da praia, e qualquer hora a onda ia bater ali e ia levar, né? E aquele prato ia quebrar. Primeiro que ia sujar, né? Com o resto de vela, com os doces que iam ser levados para o mar, né? Embrulhados em papel plástico, né? Papel de bala, que os peixes iam comer e passar mal, né? Até morrer. E que aquele prato ia quebrar e depois ia ser trazido de volta para a praia, às vezes no meio da areia, que alguém podia pisar e cortar o pé daquele pedaço de louça quebrado. E esse era o grande erro daquele trabalho, né? Então ele não me pareceu naquele momento. E a gente sente também energia, né? Às vezes a gente fala assim, não sabe direito qual foi a intenção, mas você chega perto, você sente a energia. A gente acaba criando, né? De tanto... Tem pessoas que já têm esse dom, essa sensibilidade desde sempre, mas a gente que está no métier da coisa, a gente acaba criando uma sensibilidade, né? Desenvolvendo e melhorando a sensibilidade da gente. Então, a energia daquele trabalho não era ruim, não senti uma energia ruim, mas tinha um erro ali grave que era ter deixado ali. Provavelmente fizeram de manhãzinha, ou de noite, de manhãzinha logo cedo, que não tinha ninguém na praia, e depois ficou ali até aquilo quebrar, ir para o mar, sujar o mar e sujar a praia, poder causar até alguns acidentes, tanto com os animais do mar quanto com as pessoas que queriam pisar talvez naquele caco de louça quebrada. Então, isso é uma questão que hoje se fala muito, né? Eu tenho alguns amigos que têm propriedades na Praia Grande e que se queixam muito da época da festa de Iemanjá. Porque as pessoas fazem, e são rituais lindos, né? A gente vai, a gente vê as outras casas também, são rituais muito bonitos, mas que fica uma sujeira infernal ali na praia. Por quê? E o mar fica imundo. Porque as pessoas largam tudo ali. Não tem, né? Eu sei que são horas, muitas vezes são muitas horas de trabalhos, mas assim, eu aprendi, né? Desde onde eu frequentei, da onde eu estudei, que a gente depois, mesmo estando cansado, se todo mundo, já que é bastante gente, né? Os terreiros muitas vezes são grandes, independente de ser grandes ou pequenos, a gente tem que recolher tudo, né? É uma prática que eu aprendi, que eu levo lá para Pena Dourada, aprendi na casa do Pai Benedito, aprendi na Colégio de Umbanda Pena Branca,
de Umbanda Sagrada Pena Branca, quando eu fiz o sacerdócio, que a gente tem que ter respeito, né? E eu acho que isso é muito importante. E eu, já que eu aprendi, eu exerço este respeito também em relação à natureza e em relação à casa dos orixás. Então, acabou, fizemos o ritual, tudo. Vamos catar tudo, né? Vamos, já leva o saco plástico, vamos catar as coisas, vamos limpar, vamos tirar tudo que é possível ter tirado, do que é orgânico, ou joga fora, né? De preferência joga fora. E que é reutilizado, você pode reutilizar, como alguidar, pratos, essas coisas. Algumas coisas que são peças, pedras, né? Ou coisas que a gente vai manter mantadas no altar da gente ou das médiuns da casa, vão para casa, vão de volta, e as outras coisas vão para o lixo mesmo, né? Por quê? Porque o que é a oferenda, né? A oferenda é nenhum santo, né? Como se fala popularmente, vai comer a comida. O que vai acontecer? Tanto que existe um livro, né? Agora eu não lembro o autor, que fala comida de santo que se come, né? Que é um autor que ele vai ensinar todas as comidas do candomblé, principalmente, né? Que a gente usa para as oferendas, que se usa na Umbanda também, e que a gente pode comer depois, que são, né? Sempre a gente morre de vontade, né? De ver aqueles pratos que são uma cara ótima, um cheiro maravilhoso, e que a gente fica com vontade de comer. Então, que também a gente pode comer essas coisas, né? Então ele passa algumas receitas nesse livro. Mas o que a gente, né? Então o que a gente faz, né? O tanto que comida de santo que se come é porque o santo não vai comer a comida, né? A entidade não vai comer a comida, o orixá não vai comer a comida. O que eles vão fazer? Eles vão se utilizar das energias daqueles elementos, que cada elemento tem um tipo de energia, e isso é comprovado pela física, por conta de que cada elemento tem a sua formação atômica própria, e ela vai emanar um tipo de energia diferente de outro elemento. Então, cada orixá, cada entidade tem o seu tipo de elementos, e ele vai usar aquela energia para usar dentro daquilo que foi pedido, daquilo que foi falado, daquela intenção que foi usada dentro daquela oferenda. Eu chamo de oferenda sempre quando é um trabalho positivo. Quando é um trabalho negativo, é um trabalho de magia negra. Nem chamo de macumba, porque a gente acaba brincando entre a gente, né? Que a gente se chama de macumbeiro. Mas fora ele tem fora do grupo dos umbandistas, ele tem né, tem uma função, tem uma forma pejorativa de expressar as pessoas que fazem a magia, como se todo mundo fizesse a magia negra, né, por conta dessa questão histórica que eu falei no começo da nossa conversa. Então é isso, gente. Então a macumba, ela não é só a questão do instrumento, ela tem essa ligação, ela foi um ritual que existiu durante muito tempo aqui no Brasil, por conta desta segregação dos ex-escravos que ficaram à margem da sociedade, e que para retomar aqueles rituais em que eles chamavam os espíritos dos ancestrais, para poder se defender, para poder fazer os trabalhos de cura, e que depois, de uma forma mais organizada, melhor trabalhada, mais adaptada à sociedade da época, vem se estrutura melhor, e vem de onde sai a Umbanda, né? Tem uma estruturação, uma organização diferenciada, né? Porque aí não que hoje seja, né, a gente tem vários tipos de Umbanda, né? Umbanda Molocô, Umbanda Branca, Umbanda Esotérica, Umbanda Sagrada, tem diferentes denominações, mas o que a gente tinha naquela época é que cada um fazia do jeito que queria, ainda cada dia era de um jeito diferente, não tinha uma estrutura. Então não era uma religião, eram rituais que aconteciam nos diferentes chamados já terreiros naquela época.
até a questão da roupa, né, era usada, principalmente quando vem a cabula, que é um pouco anterior às macumbas, a roupa para os homens era terno branco, né, o paletó, calça e camisa branca e descalço. Hoje na Umbanda a gente usa também sapato, né, muitas vezes o sapato branco, o tênis branco, que é permitido. Muita gente gosta de trabalhar descalço ainda hoje. Então até isso a gente meio que herdou, né, trouxe das cabulas e da macumba. Então, dentro disso a gente tem essa ligação com esses trabalhos que são feitos, as oferendas que são feitas, que aí vira a macumba, virou, né, tem um sentido pejorativo por conta de ser vem de uma classe desprivilegiada socialmente, economicamente, e que então era uma coisa de gente mágica, né, de magia negativa, de gente ruim, de gente ignorante, e que aí então esse sentido pejorativo continua até hoje, principalmente nesses trabalhos de oferenda, nessas oferendas que são feitas, que a gente costuma fazer, né, hoje, no sentido positivo, né, de oferendar aos orixás ou às entidades dentro daquelas formas, né, daqueles sentidos que a gente conversou já. Diferente dos trabalhos negativos, que também existem. Então não se sabe nunca quando se depara, né, tirando essa coisa de sentir energia, mas quando se depara com um trabalho em um lugar público, né, que se aquilo tem um intuito positivo, então é uma oferenda, ou se ele é um trabalho de magia negativa para prejudicar, para tirar o livre-arbítrio, para né, provocar alguma coisa de mal para alguém. De qualquer forma, né, quem tem o lado pensando no positivo, recolhe a sua oferenda depois de um tempo, né, depois desse tempo de uma média de 40 minutos, por respeito à natureza, ao local de força daquela entidade ou daquele orixá. Então fica menos exposto, ou faz dentro de um local que já foi designado para isso, como esses locais, né, como a gente tem o santuário, o cantinho do orixá, e tem outros, né, que são feitos locais que a gente acaba preferindo para não ficar tão exposto e pessoas criticarem, né, também ficarem em cima quando a gente está fazendo. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma oferenda, fui fazer uma firmeza, né, mesmo quando eu já estava no sacerdócio, para o Baluaê. E eu fui fazer no cemitério. E esqueci que era Dia dos Pais. Era véspera, fiz no sábado. Esqueci mesmo que no dia seguinte era Dia dos Pais. E o cemitério estava cheio, né? Mas assim, ninguém criticou. Ninguém falou nada, até tinha umas pessoas acendendo vela no cruzeiro e não tinham prática, não sabiam mexer, acabavam se acertando. Eu fui ajudar, então acabou ficando de boa lá. Mas muitas vezes as pessoas, principalmente de algumas religiões, vêm criticar, vêm falar, vêm querer catequizar, né? Então é por isso que ultimamente a gente prefere fazer nesses lugares mais fechados por conta da gente, de autoproteção mesmo. Sem contar que às vezes fazer, né, no cemitério pode ter, a gente sabe, como já dizia minha avó, a gente tem que ter medo dos vivos, não dos mortos, né, mas que tem muita gente que mora, tem gente que assalta no cemitério, então ficou perigoso, então também para proteção, não só da nossa figura social, né, e religiosa, mas também da nossa figura física. Essa tem essa proteção também, né? Então é isso, né? Qualquer dúvida, qualquer comentário, tá aqui sempre à disposição, independente de a gente fechar essa conversa, e que essas perguntas podem sempre aparecer, a qualquer momento serão respondidas, tá bom? Um grande abraço. Semana que vem é feriado, então não temos gira, não temos aula, né, nossa conversa, não temos nada. Vamos ter as aulas de quarta e quinta normais de desenvolvimento. Mas no dia 14
convidando todo mundo já para giras de ciganos, dia 21 para Gerês, para Exus Mirins e Pombageiras Mirins, e dia 28 uma gira das crianças espirituais, dos Erês, né, em comemoração ao dia de Cosme de Damião, como uma pequena, não é aquelas festas, né, mas com uma pequena festinha também para homenagear as nossas crianças espirituais e para as nossas crianças encarnadas que lá estiverem. Um grande convite a todos, um grande abraço, até mais, até dia 14, grande abraço.